pronto, atento, né? Porque Deus com certeza falará nas nossas vidas na noite de hoje. Estenda a sua mão aqui, meu amado. Vamos estar orando, né? O servo do Senhor, né? Canal de bênção para a nossa vida na noite de hoje. Senhor, apresentamos, Pai, o teu filho. Apresentamos a Deus, pastor Mauro. Senhor, usa, Senhor, o teu servo da maneira que o Senhor tem usado e ainda mais, Pai, para que ele venha trazer uma palavra, Pai, do céu para nossas vidas. Senhor, viemos aqui para ouvir a tua palavra e para sermos cheios, ó Pai, da tua unção e da tua graça, para fortalecer, Senhor. Quem sabe, ó Deus, tem alguns dos irmãos aqui que estão precisando de ouvir a palavra que o Senhor terá para a nossa vida hoje. Estaremos, ó Pai, de coração aberto, pronto, ó Pai, a ouvir o que o Senhor tem para nós. Usa o teu filho, é o que nós assim pedimos, Pai, e entregamos ele nas tuas mãos, ó Deus, para que a bênção do Senhor venha a ser sobre nós, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom ver os amigos. Quanto tempo. Deus abençoe sua vida. Amados irmãos, eu não sei se a igreja subiu ou o céu desceu, mas a glória de Deus está nesse lugar. E quando nós saímos das nossas casas, com o coração aberto, esquecendo todos os problemas, todas as dificuldades, todas as adversidades, nós sentimos o poder de Deus em nossa vida. Todos nós temos uma ânsia por vitórias, temos orado por conquistas, mas no meio dela, às vezes vem frustração. Às vezes vem uma decepção. Às vezes no momento que nós pensamos que vai acontecer algo, porque nós estamos tarimbados, acostumados, já temos experiência, e aí voltamos frustrados. É sobre isso que Deus colocou no meu coração para falar nesta noite para a amada igreja. E eu convido a amada igreja para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Tem um título de A Pesca Maravilhosa. Pois bem, mas essa pesca ela se torna maravilhosa depois do culto. Você vai entender por quê. Lucas capítulo 5 diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e eu vi estar 2 barquinhos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas lançareis a rede? E fazendo assim, encolheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhes a rede. E fazia sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Amém? Podeis sentar?
Pedro, Tiago e João e outros pescadores haviam trabalhado a noite toda. Lançaram as suas redes e não havia pegado nada. Não pegou nenhum peixe naquela noite. A pesca era trabalho desses homens, era o seu ganha-pão, era o sustento da sua família, dependia desse trabalho. A maior frustração de um pescador é não pegar nada. Os discípulos puxaram as redes e não vinha nada. Naquele lugar, o horário mais adequado para a pescaria era a noite. As redes só traziam galhos de árvore e planta, e nada de peixe. Jogaram a rede 1, 2, 3, várias vezes, e nada pegaram. Cada jogada de rede e recolhimento dela levava um bom tempo. Os discípulos tiveram uma péssima noite. A preocupação dos discípulos pelo fracasso da pescaria era enorme. A procura com o ganha-pão, com a vida material, vinha em suas mentes. E isso acontece com qualquer um de nós. E Jesus sabia dessa frustração. Esses homens eram experientes. Já deveria vir de tradição. Já deveria ter ido com seus pais, ou até mesmo com seus avós, a pescar. Sabia a hora certa. Sabia o momento certo de pescar. Sabia a hora que aquele mar estava para peixe. E justamente naquela noite, não conseguiram pegar nada. A pesca foi frustrada. Quantas vezes saímos, achamos que sabemos alguma coisa e temos frustração, temos decepção. Quantas das vezes voltamos para nossa casa decepcionado, triste, frustrado, porque pensávamos que ia acontecer algo de bom e não acontece. Quantas das vezes acontece isso na sua e já aconteceu isso na minha vida? Jesus, ele observa cada atitude daqueles pescadores, da sua e da minha. Seja nos momentos bons e nos momentos ruins da nossa vida, ele está observando. Então, aqueles pescadores, eles poderiam deixar tudo na praia, as suas redes, e retornarem para sua casa chorando, amargurado, triste, decepcionado. Mas a Bíblia relata que eles não fizeram isso. A Bíblia relata que eles lavaram as redes. Eles estavam lavando a rede, porque isso, quando você vai para a pesca, você tem que lavar a rede para te dar as coisas que estão ali presas. Porque senão ela atrai rato e estraga. E tem uma outra coisa, que eu olho muito bem para essa passagem de lavar a rede. É que eles estavam falando que a pesca dele foram frustrada. Eles tiveram decepção, mas ele estava pronto para ir novamente pescar. Ao invés de ficar frustrado, eles foram lavar a rede. Então, nessa passagem, que se chama a pesca maravilhosa, eu prefiro dizer depois do culto.
Vamos tirar 7 lições com essa frustração. 7 lições nós vamos aprender nessa frustração da pesca maravilhosa. A primeira, como eu falei, é lavar as redes. Depois de uma noite frustrada, depois de uma grande decepção, devemos lavar as nossas redes. Devemos estar pronto para a próxima ou outra oportunidade. Qual é a nossa atitude quando nós encontramos nessa situação? Eu quero que você se lembre de um homem chamado Jó. Quando ele perde tudo, ele senta na lixeira. Ele senta no escombro da sua casa. E no mundo espiritual você transmite uma mensagem. A mensagem é: eu estou passando nisso e eu vivo nisso. Mas quando a Bíblia diz que em Jó, capítulo 19, versículo de número 25, que ele vai se levantar, ele vai falar: eu sei que meu Redentor vive. Ele vai transmitir outra coisa no mundo espiritual. Eu estou passando, é passagem, mas eu não vivo aqui. Essa atitude do cristão. Passagem, não vivência. Você está passando no deserto, você está passando na luta, mas qual é a sua atitude? Você está passando por dificuldade, mas qual é a sua atitude? Você fica parado, estagnado, chorando, ou você se levanta, lava seu rosto e diz: eu sei que meu Redentor vive. E ele ainda faz a declaração ainda maior, que por fim que minha pele, meu corpo seja, eu verei Deus. Ele tinha certeza que ele morresse, ele viria Deus. Isso tem que ser a nossa convicção. É necessário, nas nossas dificuldades, lavarmos as nossas redes. Todos nós vamos ter frustração. Todos nós vamos ter decepção. E Jesus está observando as nossas atitudes. O que é que nós vamos fazer? O que é que fazemos no momento da dor? Olhamos para Cristo ou ficamos estagnados? A segunda lição é que Jesus pede o barco emprestado, pede para afastar da terra. Ele vai ministrar a palavra do Pai, mas para podermos entendermos a segunda lição, eu tenho que aprender a terceira. Para eu poder entender essa segunda lição, eu preciso entender a próxima, que é a terceira. A terceira diz que ouvir a voz de Deus. Cristo vai ministrar, mas para isso temos que afastar das coisas que impedem de ouvir a voz do Senhor. É necessário desligar de conversa, de mídia social, da televisão e fazer o que a palavra do Senhor diz. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então agora que entendemos a lição de número 3, compreendemos porque Jesus pediu para afastar da terra. Como vamos ouvir a voz de Deus se não estamos ligados no mundo espiritual? Quando eu saio do meu lar, quando eu saio da minha casa, para cultuar o Senhor, para ouvir a voz do Senhor, eu tenho que deixar meus problemas lá fora.
porque senão eu não consigo ouvir Deus falar. Deus vai falar o culto todo e eu não vou. E sabe de uma coisa? Quando você entra na casa do Senhor e Deus fala do início ao fim, porque em todo lugar Ele vai falar. E se você não abrir os seus ouvidos, e se você não ficar com o seu coração contrito, aberto para guardar a palavra de Deus, é a mesma coisa de você ir pescar num rio sabendo que lá não tem peixe. É a mesma coisa de que eu olhar um aquário sabendo que ele está vazio. É a mesma coisa quando eu venho na casa do Senhor e saio da mesma maneira que entrei. Quando saímos, e ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar-vos dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida, para que viva e os encha de saúde, para o seu corpo. Como eu vou ouvir se eu não estou ligado no céu? Ou melhor, se eu não estou desligado do mundo. Como eu vou ouvir Deus falar comigo? Se eu vou ficar assistindo televisão, o Senhor vai falar comigo. Ele não vai falar. Ele está falando, mas você não vai entender. Porque você não está ligado no céu, você não está ligado nas coisas espirituais. Precisa fazer ligação. Se essa ligação você não vai ouvir, não vai entender. E Deus está falando assim: ó, é esse caminho aqui, você está indo para o caminho errado, e Ele está te ensinando. Mas você não está ouvindo porque você não está ligado. Provérbios 4, 20 e 22. A quarta lição é o que acontece com muitas pessoas. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. É que depois de ouvir a palavra de Deus, precisamos não questionar. Ou dar desculpa, conforme Pedro deu. Jesus fala para Pedro assim: vamos pescar? Aí Pedro: vamos embora. Não foi. Pedro falou assim: eu tive a noite toda e não pesquei nada. Pedro foi argumentar, foi questionar, foi falar: olha, eu sou pescador, eu sou um pescador profissional, eu já venho de família. Eu vi pai, eu vi meu avô fazer tudo isso. Eu tive lá. Era noite que dava peixe. E não agora. Quantas das vezes fazemos isso? Quantas das vezes Deus fala assim: vai lá. Mas eu já estive lá. Quantas das vezes o Senhor está falando conosco e nós queremos argumentar? É assim que a gente faz. Queremos dar explicação. Será que nós temos questionado quando nós ouvimos a voz do Senhor dizendo: retorna lá, volta, vai lá?
Ora para aquele homem. Mas eu já estive lá orando por ele. Ele não muda. Ora para aquela mulher. Mas eu já estive orando por ela. Mas ela não quer mudar, Senhor. Eu já estive lá 2, 3, 4, 5, 10, sei lá quantas vezes. Já perdi as contas, Pai. E questionamos. Porque achamos que somos experientes. Achamos que já sabemos de tudo. Foi isso aqui que Pedro falou. Eu estive lá. Qual é a sua atitude, meu amado irmão e minha amada irmã? O que você tem feito quando Deus fala para você? Eis-me aqui? Ou antes de falar eis-me aqui, vai questionar? O texto diz a pesca maravilhosa. Como se diz? Maravilhosa. Ela é linda. Ela é sobrenatural. Mas antes de chegar nela, teve frustração. Antes da pesca ser maravilhosa, teve choro. Antes da pesca ser maravilhosa, teve decepção. Ela não foi maravilhosa assim. Poderia, Deus é poderoso. Mas tem um ensinamento, tem uma passagem, tem uma lição para a sua vida e para a minha vida. Ela está nos ensinando como nós dependemos de Cristo. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida no Senhor, ela se torna maravilhosa. Quando eu obedeço ao Senhor, porque não é só ouvir, guardar e executar. Antes de ir para a quinta lição, será que nós temos feito isso? Será que quando nós chegamos em casa, daquele dia ruim, porque tem os dias ruins na nossa vida, mas qual é a nossa atitude? Qual está sendo a nossa atitude nesse dia ruim? Qual está sendo a nossa atitude na nossa adversidade? Cristo está olhando para você. Cristo está olhando para mim, meu servo, minha serva. Lavamos a nossa rede. Nos preparamos para outra oportunidade. Ou começamos a abandonar, a parar, a ficar estagnado. A Bíblia diz que o mar vermelho se abriu, mas para ele abrir, teve que acontecer alguma coisa. O povo teve que marchar. Parado, o mar vermelho não abre. Se eu ficar chorando na minha casa, por causa das minhas decepções, não vai mudar.
Então eu preciso tomar uma atitude, qual é? Lavar as minhas redes. Eu preciso lavar para falar assim: Senhor, olha, próxima oportunidade, ela está pronta para eu ir lá pescar novamente. Será que eu tiro o meu barco da terra? Será que eu tiro o meu barco da praia para ouvir a voz de Deus? Porque se eu deixar meu barquinho lá, se eu ficar ligado no mundo, eu não vou conseguir ouvir Deus falar. Ele vai falar, mas eu não vou entender. Ele precisa que você vá lá conversar com ele. Tranca o seu quarto e vai falar com teu pai. Ah, mas ele sabe Ele sabe. Mas ele quer te ouvir. Ele quer que você converse com ele. Ele quer que você entenda que você é dependente dele. E quando eu coloco essa minha vida toda na dependência de Cristo, tudo vai bem. Porque não tem como eu ouvir a voz de Deus se eu estiver ligado em outras coisas. Não tem como eu ouvir a voz de Deus se eu ficar toda hora mexendo em, sei lá, nas partes das mídias. Como é que eu vou querer, Senhor, falar comigo? E o Senhor está falando, eu estou falando contigo, mas você não quer ouvir. Não estamos com o ouvido aberto. Parece que tem um canal, entra aqui e sai, ao invés de entrar e descer para o coração. Aqui não tem passagem, mas parece que tem, entra e sai. E Deus está falando com você. E o Senhor está falando com você. Lembra de um? Deus precisou usar uma mula, porque ele estava cego espiritualmente. Deus estava mostrando, Deus estava vindo, Deus estava falando, e a benção nada de ouvir, nada de enxergar, nada de nada. Aí teve que usar uma mula para poder entender que Deus está falando com ele, que Deus estava ali. Às vezes Deus está falando com você, mas você às vezes não quer ouvir. Fala, Senhor, para o teu servo, para a tua serva. Mas quando eu falo, Senhor, fala para mim, é para ouvir o que o Senhor quer falar e não aquilo que eu quero ouvir. Seja ela doce, seja ela amarga. Porque o pai corrige o filho que ele ama. E assim é Deus na nossa vida. A quinta lição é obedecer. Quando obedecemos à voz de Deus, temos bênção, temos vitória. Olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 28, 1 ao 3. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele disse todas. E todas as bênçãos virão sobre ti e alcançarão. Ele disse todas. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na sua cidade, bendito será no campo, e aí vai. Mas quando eu obedeço, não é só ouvir, é obedecer. Mais uma passagem relatando quando eu confio no Senhor.
ou ouço a sua voz e obedeço. Jeremias 17, 7, 8 diz: bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sua sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Sabe o que acontece quando eu obedeço o Senhor? Sabe o que acontece quando eu busco o reino? Sabe o que acontece quando eu busco o Senhor? Ela vem até mim. Eu não vou até ela. Ela vem até você. E as bênçãos te alcançam. Quando eu obedeço, quando eu executo aquilo que Deus quer, quando eu busco o reino, quando eu faço para o reino, eu estou caminhando e a bênção bate nas minhas costas e fala assim: Mauro, cheguei. Mas é você? É. Quando eu viro agradecer na bênção, vem a outra e bate nas minhas costas: Mauro, sou eu a outra. Porque a Bíblia diz assim: ela te alcança. Eu não vou até ela. Ela vem até a mim. Porque é a promessa do Senhor quando eu obedeço. Porque eu me desliguei da terra. Porque eu me afastei da terra. Porque eu dei ouvido à voz de Deus. Será que Deus não está falando contigo nesta noite? Ei, vamos ao mar alto, vamos embora, vamos lá pescar. E o que você está fazendo? Mas peraí, Senhor, eu já estive lá. Ei, esquece que você já esteve lá. Esquece que você já foi frustrado. Ei, eis-me aqui, Senhor, minha rede está limpa. Vamos lá pescar. A sexta lição é que justamente no local da frustração, no local da decepção, no local do choro, eles retornaram justamente para o mesmo lugar. Aonde tiver uma pesca frustrada, aonde tiver decepção, aonde tiver o choro, a Bíblia vai relatar que a pesca agora se torna maravilhosa. Numa noite, não pegaram nada. Numa noite teve choro. Numa noite teve tristeza. Numa noite teve decepção. Numa noite teve frustração. Mas a Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E era justamente de manhã que ele estava lá pescando. Não dava peixe de manhã, mas com o Senhor dá. Aqui não dá peixe nesse horário. Pesca. Joga a sua rede. Ele está te convidando para que você seja ousado. Ele está te convidando para que você seja ousada. Maravilhosa, que quer dizer extraordinária, admirável, sobrenatural. Ao retornar para as nossas casas, depois do culto, e não ouvimos a voz de Deus, é a mesma coisa do que ir pescar.
sabendo que naquele rio não tem peixe. Mas você vai lá pescar. Entrar por aquela porta, decepcionado, frustrado, triste, ouvir louvores, ouvir a palavra de Deus e retornar para a tua casa do mesmo jeito, você não ouviu a voz de Deus. Mas Deus não falou comigo, Deus falou com você no louvor, Deus falou com você na pregação, Deus falou de tudo quanto é forma. Mas você não está atento para a palavra de Deus. Vou levar meus problemas, minhas dificuldades, minhas frustrações, minha tristeza para quem? Para Deus. Entregar na mão dEle. A 7ª lição. Além deles seres abençoados, eles abençoam outras pessoas. Você lembra que eles fizeram o gesto para os outros pescadores? Ei, vem aqui ajudar. Aí você me ajuda. O meu barco já estava indo a pique, o seu também estava indo. Olha para você ver a quantidade de peixe que estava naquele lugar. Sabe como que eu aprendo isso? É que parece que quando você está jogando a rede, ele, opa, é a rede do fulano, vamos lá. Mais ou menos assim. E já estava sendo cheio. Tiveram que chamar outras pessoas. Porque o barco ia a pique. Árvore que produz bons frutos. Árvores plantadas no ribeiro. Na sequidão dá fruto. Quem é o ribeiro nosso? Quem é a nossa água viva? Quem é o nosso pão que desceu do céu? É Cristo. E se nossa árvore, se a nossa fé está firmada nele, se as nossas confianças estão firmadas nele, até na sequidão dá frutos. E além de ser abençoado, ainda abençoa o seu próximo. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nesta noite? A tua frustração, o teu choro, a tua angústia, a tua decepção, ela pode ser mudada depois do culto. Ela pode se tornar uma pesca maravilhosa depois do culto. Como você vai sair depois de ouvir a palavra de Deus? Qual será a sua atitude daqui para frente? Você vai lavar sua rede? Ou vai ficar pelos cantos reclamando, achando que é um derrotado ou uma derrotada? Qual vai ser a sua atitude, meu irmão? Qual vai ser a sua atitude, minha irmã? Lembra? Jesus está observando nossas atitudes. Todo mundo aqui aprendeu que toda ação tem uma reação. Mas você quer ver a reação de Cristo? Precisa da tua ação. Toda ação tem uma reação. Mas para a reação de Cristo na sua vida, precisa da tua ação.
para que você volte no mar, para que você pesque, para que as bênçãos te alcançem, precisa você lavar a sua rede, ouvir a voz de Deus e obedecê-la. A obediência atrai as bênçãos para a minha vida, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, Ele te direciona para o melhor caminho, te orienta, te sustenta, te fortalece. Sabe quando você está todo quebrado? Quando a tua frustração vem, mas quando você confia no Senhor, as nossas forças são renovadas. Não porque o Mauro confia nele, não porque o Mauro é poderoso, mas porque o Deus que o Mauro serve pode todas as coisas. Mas para isso, tudo acontecer, é necessário desligarmos da terra. É necessário abrir os nossos ouvidos e deixar entrar em nossos corações a voz do Senhor. A atitude somos nós. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e vai embora. Aí a Bíblia vai dizer: então eu ouvirei. Mas peraí, o ouvir de Deus é depois de você. O ouvir de Deus é depois da tua ação. Aí Ele vai ter a reação. Deus não faz nada daquilo que é obrigação nossa a fazer. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O impossível, Ele faz. Aí é com Ele. Isso Ele é especialista. Abre porta onde não tem. Mar vermelho se abre. Faz milagre, cura, restaura, transforma. Aí é Ele. Mas o que cabe a mim, ao Mauro, é somente o Mauro que tem que fazer. E o que cabe a mim, nesta noite, é fazer o que os pescadores estavam fazendo. Lavar a rede. Porque eu fui frustrado. Eu fui decepcionado. Mas eu lavo a rede falando assim: ei, Senhor, ó, estou aqui. Esperando milagre. Esperando a cura, esperando a bênção, esperando a resposta do Senhor. É confiar. Quando ouvimos a palavra de Jesus, coisas boas acontecem em nossas vidas. Você sabia? Quando nós entramos no culto, seja você está aqui, você está numa mídia assistindo a pregação. Quando nós se colocamos à disposição, abrimos nossos ouvidos, nossos corações, ficamos atentos para a palavra dele, chegamos tristes, mas saímos alegres. Chegamos desanimados, mas voltamos animados para nossa casa. Chegamos abatidos, mas voltamos rejuvenescidos. Chegamos até doente, mas voltamos curados. Em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E é isso que você está fazendo nesta noite. Ouvindo a palavra de Deus.
O que Jesus fez? Ele se preocupou primeiro em ministrar a palavra de Deus. Não quer dizer que Jesus não se preocupa com o sustento dos discípulos da sua família. Jesus simplesmente colocou o reino de Deus. Em Mateus 6,33 diz bem claro: buscai primeiro as coisas do mundo. É isso? Não. Buscai primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus, e a sua, e as demais coisas vos. Sabe o que essas coisas vos acrescerão? Ela vem até você. Jesus aqui está dizendo que quando colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, Deus nos concede aquilo que necessitamos para a nossa vida material. Ou melhor, até mais do que pedimos. Muitos deixam de buscar a Deus, de servir a Deus, porque colocam todas as prioridade na vida material. E na grande maioria das vezes, são frustrados, porque as coisas não dão certo. O importante para nós é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes somos traídos pelos nossos sentimentos, ansiedade e o medo das coisas não derem certo. A crise da economia e por aí vai. O Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, confiamos nele, ele trabalha em nosso favor. Deus cuida daqueles que colocam a sua confiança nele. Em quem você tem depositado? Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado as suas frustrações? Em quem você tem colocado as suas decepções? O Salmo 37:25 vai dizer: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi nunca tinha visto o justo desamparado por Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, Deus não te desamparou. Deus está cuidando de você todos os dias. Por mais que a tua pesca foi frustrada, por mais que você teve essa decepção, Deus não te desamparou nunca. O teu choro pode durar uma noite, mas eu quero te dizer que a alegria vem ao amanhecer. Ainda vou mais ainda profundo nesse texto. Sabe que de repente, na primeira vez que eles foram pescar, que teve frustração? Se não tivesse frustração, ele poderia pegar pelo menos a metade de um barquinho de peixe. Você vai entender o que Deus está falando contigo. Sabe a tua frustração? Sabe a tua decepção? Você poderia ter pego somente a metade do barco de peixe. Mas sabe quando teve a frustração? Quando teve a confiança no Senhor, quando lavou a rede, quando fez isso tudo, essa toda etapa. A Bíblia diz que 2 barcos estavam cheios e já estava indo
a pique. Eu acho que você não entendeu. Eu vou te dizer. Você pode ter sido frustrado de uma coisa. Você pode ter sido decepcionado de uma coisa. Você pode ter chorado por causa de uma moedinha. Mas Deus está falando assim, olha, o que eu tenho para você é mais. O que eu tenho para você é o melhor. Mas e esse copinho? Eu não tenho esse copinho, eu tenho uma jarra para você. A frustração, que poderia ser um barco somente pela metade de peixe, e pela aquela atitude correta, se transformou em uma pesca maravilhosa. Se tornou numa pesca extraordinária. Se tornou numa pesca sobrenatural. Ei, você não está entendendo o que Deus está falando? Você está chorando porque perdeu isso, e o que Deus tem é maior do que isso. Você está chorando, você está resmungando, você está triste, está frustrado, porque perdeu isso aqui. Deus está falando, olha, se você abrir teus olhos, com os olhos espirituais, você vai ver o que eu tenho melhor para você. Isso é pouco. Eu quero te dar mais. Eu quero te dar o melhor. Mas sabe quando é que acontece isso? Quando eu afasto meu barco, quando eu lavo minha rede. Depois que eu ouço a voz de Deus. Então é depois do culto. Eu queria convidar a igreja para se pôr de pé. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Quero chamar o grupo de louvores. E Deus vai falar contigo. E depois desse louvor, se você precisar de oração, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. O pastor Flávio vai estar orando. Depois do culto. Sabe quem vai com você? Depois desse culto, você sabe quem vai com você?